O que é a síndrome do impostor? Síndrome do impostor, eu acho, é basicamente chegar a um lugar e sentir que não pertence, que está fingindo ou usando uma máscara. Até que ponto aquele mantra? Finja até conseguir. Entra em jogo aí. Bem, eu sempre volto pra, sabe, todo mundo fala de autoestima e eu acho que é um conceito meio vazio. Eu acho que tem tudo a ver com autoeficácia. Então, ok, você não vai se sentir confiante em algo até começar a ter um pouco de sucesso, seja em um esporte, ou na sua carreira, ou como mãe ou pai. E então você, meio que tem que fingir também. Você tem que ir lá e tentar algo e aprender algo e falhar e então ficar um pouquinho melhor nisso. Olá, pessoal. Bem-vindos ao Ask Julie Ryan Show. Aqui misturamos espiritualidade e praticidade para uma vida com propósito e alegria. Temos a doutora Michelle Kielty no programa conosco hoje. Michelle é professora de aconselhamento na James Madison University e terapeuta praticante. Ela capacita clientes e alunos a projetarem vidas intencionais e gratificantes, integrando espiritualidade em suas rotinas diárias. Estou ansiosa para descobrir o que isso significa e, mais importante, como alcançar. Por favor, inscrevam-se, deixem um comentário e compartilhem este episódio com família e amigos. Agora vamos ter uma conversa com a Michelle. Michelle, bem-vinda ao programa. Que alegria ter você aqui hoje. Obrigada, animada por estar aqui. Sou sua grande fã. Ah, que honra. Obrigada. Você acredita que o bem-estar espiritual é a base para uma vida com propósito e alegria? Esse é meu lema também. Combinar espiritualidade e praticidade para uma vida com propósito e alegria. Então, já começamos concordando nisso. O que isso significa para você? E como você chegou a essa conclusão? Ah, que pergunta divertida. Bem, eu adoro a sua. Mistura de espiritualidade e praticidade, porque acho que isso é um pilar enorme para mim também. Posso me aprofundar nisso depois, mas tenho raízes profundas na exploração da espiritualidade e bem-estar espiritual desde minha dissertação e doutorado. Mas realmente acredito que, em nossa essência, todos nos conectamos com elementos de bem-estar espiritual. Se desalinhados, isso torna a vida mais difícil. E não nos sentimos tão centrados, felizes e tão integrados, eu acho, como seres humanos, como poderíamos ser. Então, eu acho que existem esses 4 componentes principais do bem-estar espiritual que eu gosto de explorar com meus clientes, que meio que dão uma base para isso, por assim dizer. Então, torna tudo mais prático e não apenas, sabe, etéreo, por assim dizer. Sim, eu quero abordar isso. Quais são esses 4 pilares? Pilares ou pernas, como você o chama. Mas o que é bem-estar espiritual? Então, bem-estar espiritual para mim é realmente, bem, meio que definido por esses 4 componentes. Então, eu vou falar sobre eles. Bem-estar espiritual é realmente ter um forte senso de significado e propósito na vida. Ser capaz de acessar seus recursos internos e sua força interior para ter essa força, para ter essa resiliência, para navegar pelos desafios e alegrias da vida, ter um senso de transcendência, ser capaz de meio que sair de si mesmo, para ter uma perspectiva maior, sem pular a experiência humana, o que chamaríamos de desvio espiritual. E então também uma interconexão positiva. Para alguns pode ser uma comunidade de fé, para outros um grupo de amigos profundo, próximo e íntimo. Para outra pessoa pode ser apenas a natureza, sabe? Algo onde ela se sinta realmente conectada de alguma forma, ou os animais. A família também se encaixa nisso? Com certeza. Sim, eu sou metade irlandesa, metade italiana. E eu diria que crescendo e testemunhando o lado da família da minha mãe, aquele calor, aquela conexão de pertencimento
Eu acho que para as pessoas que são abençoadas o suficiente para ter isso, sabe, essa interconexão positiva é enorme. Para outras pessoas, acho que isso pode ser mais difícil, e então elas podem precisar realmente encontrar isso em outro lugar se não estiverem recebendo isso de sua família. Sua mãe era a italiana ou a irlandesa? Ah, sim, ela é a italiana. Italiana, imaginei. Meu pai é irlandês. É. Maravilhoso. E os italianos são tão acolhedores e charmosos e envolve comida. E a comida é sempre incrível. Eu sei, é a melhor. Lembro de um dia de ação de graças. Minha avó fazia o tradicional e o italiano. E sabe, simplesmente não tem igual. Uma verdadeira festa. Eu sei. E você pensa, como é que um ser humano consegue fazer toda essa comida naquele período de tempo? Eu sei, é realmente incrível, não é? Eu sei. Eu acho que é um superpoder. Ah, a cunhada do meu irmão. É uma dessas. Anfitriãs como a sua avó. Você vai e nem sei dizer. 15 sobremesas lá. Tem. 5 ou 6 pratos principais, tanto os italianos quanto os normais. A comida americana normal. É incrível. Nós conseguimos. Sei que é um desvio, mas meu filho mais novo, meu marido e eu passamos um semestre morando na Itália há cerca de 1 ano. E foi incrível. Meu filho e eu fomos literalmente guiados por anjos italianos até o escritório de passaportes na Filadélfia. Conseguimos nosso passaporte no dia anterior, à nossa ida para a Itália, nos tornando cidadãos italianos por herança pelo lado da minha mãe. E recebemos a notificação, tipo, 2 dias antes de irmos, e eu simplesmente tive essa intuição, simplesmente vá para a Filadélfia e veja se eles te dão um passaporte. Então, um dia antes de partirmos por 4 meses, conseguimos nossos passaportes, e então realmente mergulhamos na cultura. E a comida é tão maravilhosa. E então farei uma apresentação para o clube italiano da minha mãe e do marido dela em algumas semanas. Sobre a experiência. Tenho visto e colocado todas as fotos da comida deliciosa. É simplesmente. Sim, são lindas memórias. Eu quero voltar a falar sobre isso um pouco mais tarde, na verdade. Tenho perguntas para você sobre sua aventura italiana. De volta ao que está acontecendo na sua vida agora e o que te trouxe a este bem-estar espiritual, programa que você desenvolveu e que está ajudando tantas pessoas. Houve um catalisador que te levou a incluir espiritualidade em seus currículos e em sua terapia? Ou isso sempre esteve lá? Sim, então, talvez você tenha que me interromper nesta. É que eu posso. Eu posso falar demais aqui. Desde o comecinho da minha vida, eu tinha um senso muito forte de fé e espiritualidade. Lembro de um pôster na parede quando criança que dizia: Deus é amor. E eu simplesmente sabia que era verdade. E então, para mim, minha espiritual, eu cresci católica e eu não era. Eu me conectava muito com o aspecto místico, talvez, disso. Tipo, talvez a Mãe Maria e os santos, e temos um pouco disso em comum. E então era uma parte real de mim. Quando fui para a pós-graduação, eu, comecei a treinar para ser terapeuta e levei isso muito a sério. Mas eu me perguntava, por que eles não nos ensinam a falar sobre espiritualidade ou fé ou qualquer coisa? Porque eu acho que é importante para as pessoas, mas talvez não seja, sabe? Talvez eu precise meio que ouvir e ver o que está acontecendo aqui. Enquanto isso, claro, estou lendo todos esses livros, tudo que consigo encontrar, de Edgar Cayce e Elizabeth Kubler-Ross. E, qualquer um que publicava livros de verdade, porque não tínhamos internet naquela época, ia para a biblioteca. E estou fazendo meu próprio caminho e minha própria jornada. E então começo a ir para estágios e empregos, trabalhando em escolas. Trabalhei em unidade de transplante de medula óssea na Bowman Gray School of Medicine da Wake Forest University, com pacientes com câncer. Trabalhei em centro de recursos para mulheres. E à medida que comecei a ter mais experiências de carreira, pensei, ok, não sou só eu. As pessoas estão trazendo isso à tona, estão ansiosas para falar. Elas estão perguntando sobre isso, falando sobre a morte, sobre o que tiveram que superar. Nunca vou esquecer essa garotinha. Ela estava na 3ª série e eu trabalhava em uma escola católica. E ela disse: Meu tio se matou. Ela me desenhou ele no caixão e disse:
Minha família me disse que ele vai para o inferno, mas não acredito que Deus faria isso. O que você pensa sobre isso? Ah, nossa. E eu me lembro de pensar, ok, não devemos dizer quais são nossos valores ou o que pensamos, mas eu pensei, sabe de uma coisa? Deus é amor. Deus é um Deus amoroso e eu concordo plenamente com você. Eu penso exatamente a mesma coisa que você. Eu não acho que Deus viraria as costas para o seu tio. E eu acredito que seu tio está bem ali, sabe, junto com Deus e com todos os outros entes queridos da sua família que já se foram. E então foram momentos como esse que pensei. E então, claro, as pessoas na unidade de transplante de medula óssea realmente estavam naquele estágio da vida em que quer dizer, é isso, né? Tipo, e você tinha jovens, mulheres jovens talvez que tiveram câncer de mama, ou você tinha, sabe, pessoas de todas as idades e fases da vida, e todo mundo no final da vida está falando sobre as mesmas coisas, tipo, o que é importante para elas? O quê? O que acham que pode acontecer quando morrerem? Refletindo sobre seus relacionamentos. And lembro-me de um dos meus supervisores de doutorado me dizer: parece que você está agindo como uma aluna com os pacientes. E eu disse: bem, eu sou. Sabe, quero dizer, estou aprendendo com eles. Quer dizer, isso é um negócio profundo. Meus colegas ficavam tipo: nem vejo como você faz este trabalho. É tão deprimente. Mas para mim não era nada deprimente. Era como uma grande honra estar na presença de pessoas que estavam enfrentando, sabe, o que vem depois. O próximo estágio para eles depois do corpo físico seria não mais aqui nesta terra. Então, para mim, eu pensei, tá bom, não vou mais questionar isso. Comecei a pesquisar e, claro, você tem que escolher um tema de dissertação. E eu disse, quero estudar espiritualidade. Naquela época, quase nada na literatura de aconselhamento, quase nada mesmo. E peguei uma matéria de estudos religiosos, matéria correlata no doutorado. E então meu mentor no hospital me apresentou a muita literatura na área médica porque tinha muito mais. Tinha estudos clínicos tipo duplo cego sobre, sabe, o poder da oração. Acho que talvez tenha sido o Larry Dossey que fez isso. Então, várias pessoas estudavam, acho que em Duke, Harold Koenig, talvez várias pessoas em instituições médicas estudavam diferentes coisas sobre fé e espiritualidade. E então eu realmente comecei a ter. Eu tive que usar a base de literatura, principalmente da área médica. E então encontrei este modelo, era muito legal. Havia dois diferentes, grandes trabalhos onde eles encontraram eles. Eles analisaram toda a literatura interdisciplinar e encontraram estes 4 temas, os que eu mencionei antes. E alguém criou um instrumento com base nesses 4 temas de espiritualidade e criou a avaliação de bem-estar espiritual Spirit, ou a escala de avaliação da espiritualidade. E então eu tive a oportunidade de usar isso para testar como esses elementos de bem-estar espiritual se relacionam com a depressão, porque, claro, enquanto eu atendia clientes, né, eu trabalhava, eu fiz coisas em cuidados paliativos, fiz coisas no hospital, fiz coisas no Centro de Recursos para Mulheres. Claro, um problema mental comum é a depressão. Fiz um estudo comparativo entre adolescentes e adultos de meia idade e descobri que cada elemento do bem-estar espiritual estava negativamente correlacionado com a depressão. Ou seja, quanto maior seu sentido e propósito de vida, menor a depressão. Quanto mais recursos internos, menor a depressão. Quanto mais transcendente, menor a depressão. E assim por diante. E então descobrimos, porque tivemos que fazer muitos cursos de estatística no doutorado, usamos esse método chamado modelagem de equações estruturais. E é tipo uma abordagem, acho que uma metodologia onde você pode, potente, você pode determinar a causalidade. O único fator preditivo da depressão, não apenas correlacionado, mas que causa depressão, era o sentido e propósito na vida. Se você não tivesse um forte sentido de propósito e significado, isso poderia de fato levar e causar depressão. E então, isso se tornou tão significativo. Ao longo da minha carreira acadêmica, publiquei os resultados da minha dissertação. Escrevi artigos sobre como incorporar a espiritualidade no currículo de aconselhamento, pois estava faltando.
agora está em nossos padrões atuais através da Associação Americana de Aconselhamento. É mencionado nos padrões de treinamento Onde isso não era mencionado, agora é em nossos códigos de ética. Não é como se fosse um grande foco. Mas é algo que é mencionado, enquanto que antes era como se nem sequer existisse. Bem, e as estatísticas mostram que quando alguém vai para uma casa de repouso, eles não duram muito tempo na maioria das vezes porque se sentem sozinhos, não têm um senso de propósito. E é realmente dramático. Eu tenho uma avó que foi para lá quando caiu. Ela pediu para ir para uma casa de repouso porque morava sozinha. E a casa dos meus pais tinha um monte de degraus. Então ela não queria morar lá, porque todos os quartos ficavam no andar de cima. Faltavam 6 semanas para ela fazer 100 anos quando faleceu. Ela ficou na casa de repouso por cerca de 1 ano. Mas se arrumava todo dia, passava batom e sentava no saguão para ler o jornal e fazer coisas assim. Ela não ficava no quarto, se levantava e circulava. Minha outra avó, a vovó Ryan, ficou numa casa de repouso por vários anos. Lembro da equipe quando ela entrou, dizendo ao meu pai que estavam animados em tê-la, mas não sabiam o que fazer, pois ela era uma mulher com formação universitária. Nascida em 1900, o que era bem raro, ela se formou em 1922. E não havia tantas mulheres na faculdade naquela época, então eles tiveram que criar coisas que pudessem fazer como atividades para ela, que fossem talvez um pouco mais intelectualmente focadas do que o normal deles, sabe? Tipo, vamos fazer artesanato ou algo assim. Porque eles estavam tentando ajudá-la, então tenho certeza que você entenderia isso de apenas ajudar os pacientes que estão nesse tipo de instituição. Eu me lembro disso claramente. Eu não pensava nisso há muito tempo. É verdade, sabe? Isso me faz pensar no meu pai. Quantos anos tem meu pai? 79. Acho que ele tem 79. E ele faz tanto trabalho humanitário. Ele, na verdade, acabou de ir para a Colômbia por alguns meses e trabalhou tipo num centro de sopa da Madre Teresa por meses. E eu realmente o vejo como alguém que ele tem essa garra, sabe? Eu acho, ok, se ele tivesse que parar e não estar contribuindo, sabe, para o que parece ter tanto propósito para ele, não seria bom. Sabe, acho que todos nós realmente precisamos disso. A vibração da vida. Sim, é interessante essa previsão da depressão. Nós recebemos a doutora Kelly Brogan no programa recentemente. Foi tão bom. Nossa, eu adorei. Sim, eu ouvi. Obrigada por ouvir. Fiquei simplesmente chocada quando ela disse que 1 em cada 4 mulheres toma antidepressivos nos Estados Unidos. O quê? Eu sei. Isso me deixou de queixo caído. Sim, eu sei. Só pensei, meu Deus. E ela estava dizendo, e a questão é que nem sempre são prescritos por um psiquiatra, são prescritos por um clínico geral, ou por um endocrinologista, ou alguém que simplesmente nem sabe o que está acontecendo. Mas é meio que o padrão de tratamento, fiquei horrorizada quando ouvi isso. Você também já se deparou com isso em sua pesquisa? E é a falta de bem-estar espiritual, que é apenas uma das grandes peças que faltam? Sim, diria que mais na minha prática. Tenho um consultório de terapia na Virgínia, pois sou professora em tempo integral. É um consultório pequeno. E, sim, muitos dos meus clientes, tanto homens quanto mulheres, recebem prescrição de medicamentos. E foi muito legal ouvir a palestra dela. E acho que talvez sejam dados antigos, mas tipo 60% das pessoas que entram nos consultórios de seus clínicos gerais, elas vêm por ansiedade ou depressão. E então, muitas vezes são eles que prescrevem. Certo. E estou percebendo que a muitos dos meus clientes falta a confiança. Eu meio que relaciono isso àquele recurso interno, tipo a falta de confiança em si mesmos, de que podem lidar com algo difícil. Que eles... De onde vem isso? Qual a raiz, a fonte, a causa disso tudo? Sabe, eu tenho me feito essa pergunta ultimamente porque eu tenho notado isso, tenho observado isso em muitos casos diferentes.
diferentes idades, como na idade universitária, meia idade. E eu realmente tenho essa impressão. Eu não sei bem o que pensar. Isso me deixa bem curiosa. Tipo, ok, será que é? Será que é algo que vem de um trauma? Sabe, tipo, eles passaram por algo muito difícil e não tinham as ferramentas para lidar com isso, então eles meio que entraram em algo como abuso de substâncias ou entraram, sabe, em algo que não ajudou, e então eles não têm certeza. O que faço agora sem substâncias? Sabe como eu me adapto, como eu sigo em frente? Ou poderia ser, e eu realmente acho que às vezes há uma falta de conexão com um senso de espiritualidade. E digo isso sem julgamento. Quero dizer, eu realmente não acho que tenha que ter a ver com uma religião específica ou que tenha que se encaixar em um certo tipo de modo de ser particular. Mas acho que às vezes as pessoas não se conectam com esses conceitos, talvez até pela criação. E então é como se faltasse todo um kit de ferramentas. Essa era a minha próxima pergunta. Você acha que há correlação entre as quedas na religião organizada, a frequência às missas de fim de semana, as de domingo? Como você, sou católica, e católicos fazem um ótimo trabalho nisso. Pode-se ir sábado à noite, domingo à noite ou domingo durante o dia. Eles tentam tornar isso conveniente. Sei que na nossa paróquia, nos feriados, há 3 missas simultâneas, uma no ginásio, uma na igreja e uma no refeitório, só para dar conta. Chamo de ex-alunos, para os que aparecem no Natal e Páscoa. Mas eles estão. Mas estão definitivamente não só nos EUA, mas na Europa. Sério? Sim, sim. Há declínio na frequência à igreja? E será que isso? Concordo com você, não precisa ser. A religião organizada, porque eu me considero uma católica de cardápio. Eu deixo o que não gosto, pego o que gosto, esse tipo de coisa. E acho que todo mundo faz isso. Fazemos isso desde o início dos tempos, quer admitam ou não. É uma prática inerente. Sim, mas vê uma correlação mais acentuada nas últimas gerações, talvez um impacto maior? Acho que sim, porque quando olhamos os dados, eu olhei recentemente e estou tentando lembrar qual é a fonte, mas há muitos ótimos, tipo, talvez até o. Qual é aquela coisa que eles fazem todo? Quando eles batem nas portas e coletam informações das pessoas. O censo. Mas não, agora é feito online. Tá, sim, ok. A professora. Sim, professora, é feito online. Tudo é online, certo? Acho que eles coletam alguns desses dados através do censo, mas ainda é um número enorme. Quero dizer, os 90% dos americanos acreditam em Deus ou em um poder superior. Mas há uma desconexão, certo? Porque entre a religião e a necessidade e a crença em Deus ou poder superior. E acho que há muito mais, como trauma religioso, pessoas prejudicadas e coisas que aconteceram nas famílias. Sabe, talvez até socialmente. As pessoas não têm suas necessidades atendidas em comunidades de fé como antes. E acho que é uma peça que realmente falta, pois querem encontrar uma forma de expressar a sua própria espiritualidade. O que isso significa, e talvez não, se sintam conectadas à religião formal. Eu não li. Um amigo meu me disse outro dia que havia um artigo no New York Times sobre, tipo, precisamos de um renascimento religioso. Acho que por algumas dessas questões as pessoas não vão à igreja como antes, mas elas procuram por algo. Acho que há uma conexão significativa aí. Bem, e estou pensando também, ao te ouvir, Michele, estou pensando em, meu Deus, sério, desde o início da humanidade existiram rituais pagãos ou qualquer tipo de ritual. Penso em particular na coroação de maio. A coroação de maio era um ritual pagão que remonta, creio, logo após ou durante a época das cavernas, onde homenageavam Ísis, acredito. Uau! E era em maio, e então isso se transformou na católica. Sabe, o maio é o mês da Santíssima Virgem, e eles fazem a coroação de maio, onde eles levam flores e, sabe, e todo esse tipo de coisa para uma estátua de Maria eles não estão honrando a estátua, é apenas o lembrete
da Virgem. Então, estou me perguntando se existe algo em nosso DNA e em nossa memória celular que é tão antigo e nem conseguimos identificar. Isso pode ser um artigo para você. Sim, um tema para um artigo. Sabe, existe algo que é tão antigo em nosso DNA que falta quando não temos algo para satisfazer essa necessidade, mesmo que não estejamos conscientes dela. Isso é viável? Sim, eu diria que sim. Mas, bem, você é a especialista em biologia aqui, mas quero dizer, eu acho que é algo tão, certo? Não são. Não existiam livros, nossa, escritos sobre, tipo, Deus em nossas células no corpo, que temos a conexão celular. Eu acho que sim, essa é a questão. Um, eu não sei, sabe? E como? E nós ficamos. Quero dizer, nossa sociedade, e é difícil para todo mundo que está criando filhos por aí, né? Tipo, estamos tão presos a essa tecnologia e tudo é tão externo e todas essas atrações. É como se tudo estivesse te puxando para fora em vez de te levar para dentro. E é meio como é como um adoçante, sabe? Tipo, fazendo você meio que pensar que está se sentindo melhor, mas você não está recebendo o que você quer de certa forma. E é meio que assim, eu acho. Todo mundo se distraindo e pensando que todas essas outras coisas vão fazê-los felizes, o que, claro, sabemos que não vão. Mas há muito mais coisas que puxam, creio, as pessoas jovens para longe do mais interno e a conexão com. Eu amei esse conceito. Eu li quando entrei de cabeça nessa coisa toda de tipo feminismo e espiritualidade feminina. Eu li sobre um conceito chamado um poder mais baixo e profundo. Falava sobre como nas escrituras a espiritualidade masculina é hierarquia. Tipo, sobe nessa escada e chega cada vez mais alto. E eles falavam sobre a espiritualidade feminina ser mais circular e, tipo, entrar nesse poder mais baixo e profundo. E às vezes é nisso que eu penso quando penso sobre, bem, o que é um senso de conexão e conectividade espiritual. Para mim é como entrar em contato com, tipo, a força que está dentro de nós. E eu acho que nós nascemos com isso e recebemos isso, mas nós esquecemos que temos porque nos distraímos com um monte de coisas sem sentido, que são muito reforçadas particularmente na nossa cultura ocidental. Mulheres também são curandeiras. Sabem intuitivamente o que fazer. O que é a síndrome do impostor? A síndrome do impostor, eu acho, é realmente aparecer num espaço e pensar que não pertence e sentir que está fingindo ou usando uma máscara. Fiquei surpresa. Estou nesta equipe na minha universidade. Nós fazemos isso todo ano, essa educação interprofissional. Então tem tipo 7 diferentes profissões e nós nos reunimos para fazer este treinamento, este estudo de caso e então temos uma equipe de professores que monta tudo e fazemos algumas pesquisas sobre isso e tudo mais. E tem essa mulher que é tipo tão impressionante e uma grande líder. E nós temos feito este projeto de pesquisa qualitativa, onde estamos refletindo sobre nossas experiências nos últimos 10 anos com este projeto. E ela falou sobre como se sentia uma estranha no ninho e como todo mundo era muito mais inteligente que ela no início e como todo mundo tinha tanta coisa para contribuir. E eu pensando, uau, sabe, tipo, eu nem acredito que essa mulher estava pensando isso porque ela é uma pessoa de peso na área dela. E acho que certamente é algo com que as mulheres tendem a lutar mais que os homens. Possivelmente porque não somos ensinadas que não há problema em confiar em nós mesmas ou que nossa voz é tão importante quanto a de qualquer outra pessoa na mesa. E eu acho que essa é uma maneira muito conveniente de manter, sabe, as outras pessoas no poder quando não nos sentimos empoderadas. Então é meio que é conveniente, sabe, até que não funcione mais, mas então eu acho que isso é algo e não é. Tenho muitos clientes homens de coaching e terapia que também lutam com isso. Claro, que não são só as mulheres, mas acho que é, sim, e acho que volta para aquele sentimento de tipo, eu não sinto que pertenço a este lugar, ou que mereço isso, ou que minha voz é valiosa e bem-vinda neste lugar. Até que ponto o mantra finja até conseguir entra em jogo aí?
Olha, todo mundo fala de autoestima, mas acho que é vazio. Para mim, tudo se resume à autoeficácia, à capacidade de fazer. Então é tipo, ok, você não vai se sentir confiante em algo até que comece a ter um pouco de sucesso com isso, seja em um esporte, ou na sua carreira, ou como mãe ou pai. E então você, tipo, meio que tem que fingir até conseguir, você tem que ir lá e tem que tentar algo, e tem que aprender algo, e tem que falhar, e então tem que ficar um pouco melhor nisso. E qual é o livro do Malcolm Gladwell em que ele fala, tipo, que você precisa ter um certo número de horas para se tornar um especialista, sabe? E se você pensar sobre isso, tipo, pessoas que tiveram uma carreira um pouco mais longa, você pensa, ah, é por aí mesmo, tipo, quando eu tinha tantos anos de experiência. Então eu comecei a me sentir realmente confiante e comecei a sentir que eu realmente tinha tudo sob controle, sabe? Mas por trás de tudo isso há muitos erros, muita prática, muita construção e eu acho que é um desserviço se tentarmos meio que apenas construir a autoestima, apenas dizendo coisas, né, para elas, precisam experienciar a vida, tentar, falhar e ter experiências de sucesso. E acho que isso constrói aquele senso de of, confidence. Você acha, como professora universitária, que seus alunos atuais talvez estejam mais dispostos a incorporar a espiritualidade em seu aconselhamento do que gerações passadas? Você mencionou que a espiritualidade foi integrada ao currículo de aconselhamento nos últimos 20 anos, mas você acha que seus alunos que têm o quê? Final da adolescência, início dos 20 anos, e seus alunos de pós-graduação provavelmente estão na casa dos 20 e poucos, imagino. Eles aceitam isso ou resistem ao conceito indo contra o sistema? Eu acho que tem sido, quando eu penso sobre, porque eu pude dar aula no meu programa de doutorado, tipo no ano 2000, eu pude dar uma aula sobre psicologia e espiritualidade. E eu realmente acho que essa fome sempre esteve lá. Combina com o que é verdade na humanidade, que a maioria de nós realmente tem um impulso para isso de alguma forma ou maneira. Parece diferente para cada pessoa. Acho que sempre esteve lá, para ser honesta, e acho que algumas pessoas, sabe, podem sentir que talvez sintam que querem buscar isso de forma mais conservadora, religiosa. Outras podem sentir que querem buscar isso de forma bem aberta. E algumas são muito, sim, provavelmente há uma pequena porcentagem que acho que sempre existiu de tipo, eu não quero ter nada a ver com isso. Então acho que é bem variável, mas a maioria é bastante aberta a isso. E na minha área, você tem que ter muito cuidado para que, no papel de terapeuta, você não imponha suas crenças ou valores ao seu cliente. Então é tipo, você pega o que eles trazem para você e está aberto a isso e você quer ouvir o que eles estão pensando e o que estão sentindo e no que acreditam e o que é importante para eles e meio que ajudá-los a construir a partir disso. Então meio que não importa muito o que você pensa ou sente, desde que você não esteja invalidando a experiência de outra pessoa, se é que isso faz sentido, para os 2%. Que não querem misturar a espiritualidade e a psicologia ou o aconselhamento. Eles simplesmente não fazem essa disciplina quando é espiritualidade e psicologia. Era uma disciplina obrigatória. Ou é algo que eles podem evitar se não gostarem e se não, como você lida com esses alunos? Então, sim, agora, nós temos um órgão de acreditação que basicamente nos diz quais disciplinas temos que ensinar. E então os padrões, qualquer coisa que aborde diversas expressões de espiritualidade, são incorporados a outras disciplinas, como talvez uma disciplina multicultural ou de estágio. Eu tenho isso, tipo, na minha disciplina de estágio, tem uma roda do bem-estar. E a espiritualidade faz parte. Então, essa é uma das considerações ao conceituar um cliente. Todo mundo é exposto a isso em algum nível, mas, na verdade, mesmo no nosso currículo, não temos uma disciplina específica. Seria ótimo se tivéssemos, mas seria eletiva. Nossas disciplinas para nosso programa de formação são tão cheias, teriam que adicioná-la como outra. Às vezes temos workshops, mas meio que
colocamos isso nessas outras na disciplinas, e é visto como parte do o ser humano holístico. Meio que como esconder os legumes na comida. Na torta de carne e cobrir com a massa para as crianças não verem. Fiquei animada em ver que você é a ex-presidente da Associação de Valores Espirituais, Éticos e Religiosos em Aconselhamento. Não sabia que existia algo assim. Fale-nos sobre essa organização. Foi muito legal. Tive muita sorte de fazer parte disso. Fui apresentada a ela quando estava no meu programa de doutorado, por um professor que tinha acabado de chegar e ele disse tipo: "Ei, você conhece essa associação?" Então eu me envolvi. E eu realmente acho que alguns dos primeiros fundadores eram padres e freiras, porque na época em que eu era presidente, né, alguns dos membros do conselho eram padres e freiras. E eles eram seres humanos adoráveis, sabe? And nós, aquele grupo, chegou a publicar. Existem alguns padrões de espiritualidade para incorporá-los nos programas de formação em aconselhamento. E eu consegui. Foi muito divertido. Eu pude ser a presidente no ano em que tivemos nossa primeira conferência nacional. Então, tínhamos treinamentos, palestrantes e workshops. Hoje, a organização tem conferência anual e revista própria. Então, consegui publicar, sabe, artigos naquela revista e encontrar pessoas com ideias parecidas. Sabe, muito legal poder conversar com outros conselheiros interessados neste tópico e, tipo, como incorporar isso no trabalho, vida e ensino. E, sim, é uma divisão bem legal. É uma divisão da Associação Americana de Aconselhamento. Tipo, um grupo de interesse especial. É um crédito de educação continuada? Nesses workshops, recebem crédito por participar? Sim, com certeza. Que ótimo. Sim, então eu fiz, tipo, acho que uns 2 anos atrás, e alguém perguntou: "Ah, você pode fazer um sobre, tipo, mindfulness?" E foi virtual. Se participasse, ganhava créditos de educação continuada. Sim, pode-se ir a uma conferência. Tem uma neste verão. Minha amiga e eu enviamos uma proposta e agora não consigo. Acho que pode ser em DC neste verão, onde eles planejam realizar o evento. Eu não tinha ideia que essas coisas sequer existiam até eu te encontrar, garota. Comecei a pesquisar sobre você e pensei: uau, isso é algo novo para mim. Se alguém está procurando um conselheiro que incorpora espiritualidade, eu acho que a maioria de nós, inclusive eu, pensaria em procurar alguém do clero ou um pastor ou alguém nesse sentido. Talvez um conselheiro em um hospital que se relaciona a isso, mas são tão segmentados no ecumênico, sabe, sejam batistas, metodistas, judeus ou o que for. E eu acho que todos eles são na maior parte conselheiros maravilhosos, mas eu só acho fascinante que isso esteja acontecendo. Yeah, Good for you. sabe, eu acho que os conselheiros pastorais tendem a ter um treinamento formal muito bom nas técnicas e estratégias terapêuticas. Às vezes clérigos têm isso e às vezes não. Então, poderia até às vezes causar algum dano se as pessoas, sabe, não forem cuidadosas. Mas às vezes alguns clérigos são simplesmente incríveis e têm treinamento extra nessa área. Uma coisa que eu digo às pessoas é tipo, sabe, bem, é como o Psychology Today. Se você está procurando por um conselheiro, um terapeuta, você pode usar todo tipo de filtro no Psychology Today. E eu sempre digo às pessoas, converse com, sabe, antes de se comprometer com alguém, converse com, tipo, 2 ou 3 pessoas por 5 minutos ou 10 minutos. E você vai. Você saberá se a pessoa é compatível. Lembro que, ao procurar um conselheiro pra mim, eu perguntava, tipo, você. Quer dizer, minha espiritualidade é muito importante pra mim. Tipo, você está de acordo com isso? Ou como trabalha com isso? São perguntas justas porque você. Se essa é uma parte essencial de quem você não vai querer trabalhar com alguém que diz, tipo, isso. Não estou interessado nisso. Sabe, eu só lido com o cognitivo, cognições. Eu não quero falar sobre isso, então não é boa opção pra você. Sabe, você também se interessa por bem-estar holístico.
Como isso se encaixa no seu processo pessoal e profissional? Eu era muito ligada, tipo, em mente, corpo, espírito. Tão ligada em mente e espírito, que pouco sabia sobre o corpo até ter doença de Lyme neurológica grave. Ah, não. Em 2006. E então, nossa, eu só. Eu tive um milagre. Consegui. Comecei a me recusar, pois estava muito doente. 9 meses de antibióticos, nada funcionava. Tinha uma filha pequena e não conseguia. Tive que tirar um semestre de licença, tipo, foi muito ruim. Um dia decidi, não lerei mais histórias de terror. Naquela época, em salas de bate-papo, as pessoas diziam: "Você nunca vai melhorar disso, é um caso perdido". E eu acabei encontrando essa organização, essa pessoa em Rhode Island, chamada Advanced Cell Training. E eu fiquei tipo, ok, como isso pode ser real? Eu liguei para o escritório deles e eles me enviaram um livro inteiro de depoimentos. E perguntei a eles: posso ligar para clientes e perguntar se isso é real? Liguei e disseram: sim, eu estava em cadeira de rodas, agora ando. Ou, sabe, eu consegui ter um segundo filho. E então eu comecei a fazer isso. E então meus sintomas começaram a desaparecer e eu conseguia andar. Eu conseguia andar, trabalhar, pensar. E então isso realmente abriu meus olhos para, uau, ok, sim, existe. Existe uma parte do corpo aqui, sobre a qual eu não sei muito. E eu tive muita sorte. Eu, na época, um dos meus colegas era o filho do Norm Shilley, né? Ahm, eu estava conversando com ele e ele disse: ah, você conhece meu pai, tenho certeza que ele adoraria falar com você. E então ele e eu tivemos Norm, Chile e eu tivemos uma conversa por telefone e ele disse tipo, você pode vir aqui a qualquer hora e fazer uma aula. Eu tenho esta universidade e eu fiquei tipo, sério? E então eu fui lá e fiz anatomia e fisiologia com ele e apenas tentei entender mais sobre o corpo, porque eu realmente não sabia muito sobre isso. E então ele nos fez fazer umas coisas muito legais. Ele nos dava um estudo de caso. E ele dizia, acho que era meio como as coisas da Carolyn Mays, que eu acho que ele a treinou. Ela foi uma de suas alunas e era simplesmente muito talentosa. Então ele estava meio que nos dando algumas dessas ferramentas e testes, e ele nos dava um caso, e então nós aprendíamos a tentar nos conectar com a parte intuitiva sobre tipo o que estava acontecendo com aquela pessoa. Foi muito poderoso para mim. E então, sabe, quando eu voltei de tudo aquilo, eu simplesmente entrei nessa. Tipo, uau, tipo, vou fazer o treinamento de energia da Dona Eden e o treinamento de energia da Barbara Brennan e, sabe, tudo que eu pudesse aprender, psíquica, sabe, bem-estar. Então eu só. Minha principal força-via é o amor por aprender. Então eu posso ficar meio tipo, ah, meu Deus, sabe, eu tenho que aprender sobre isso e aprender sobre aquilo. Hum, então isso realmente, sabe, eu não chego nem perto de ser uma profissional da área médica, mas eu sinto que sei muito mais agora sobre o corpo e a conexão e posso meio que confiar mais, tipo, no que estou captando. Então, tipo, eu estava ouvindo sua entrevista com a Kelly Brogan e eu realmente me identifiquei com essa sensação de, tipo, você quer saber, tipo, qual é a causa raiz da depressão ou da ansiedade de alguém? Quer dizer, isso pode não ter nada a ver com, tipo, sabe, o pensamento deles está errado. Quer dizer, pode ser totalmente biológico, pode ser hormonal, pode ser minerais, pode ser, sabe, pode ser qualquer coisa, mas também pode ser, sabe, baseado em trauma, ou pode ser que o trauma mudou o cérebro e o corpo, e agora você tem todo esse tipo de, sabe, mistura de coisas. E então, isso é tão fascinante para mim. Tento ouvir com muita atenção quando eu tenho um cliente que está especialmente lidando com ansiedade ou depressão, porque, de novo, eu não sou médica, mas eu digo, sabe, vamos pensar, tipo, talvez o que está acontecendo com você fisicamente e, tipo, onde você pode conseguir ajuda aqui, porque às vezes é tipo, eu fico tipo, isso não é só a circunstância de alguém, sabe? Isso é. E às vezes é, sabe? Às vezes é circunstancial e você tem que realmente se aprofundar com essas ferramentas terapêuticas. E então isso é sempre tão interessante pra mim, tipo, a situação de cada pessoa e o quê?
Quais são todos os tipos de fatores que estão se juntando para criar, sabe, desafios para eles e como você faz para desembaraçá-los? Eu sinto que um dia vai ter, tipo, alguma máquina que vai simplesmente ler tudo e dizer qual a causa raiz do seu problema. Bem, você faz esse tipo de trabalho energeticamente bem. Tem sido minha experiência. Também que sempre há um componente emocional presente antes que qualquer tipo de situação médica surja, seja ela simples ou complexa. Há sempre um componente emocional e acho que é a parte mais importante da cura, porque podemos consertar partes do corpo o dia todo, mas se perdemos poder por uma ruptura na membrana cheia de energia devido a algo emocional, que a maioria nem se lembra, e que a membrana cheia de energia, como eu a percebo, Michelle, é como este saco plástico, componente de todos, que abriga a energia do espírito e do corpo. E quando há um bloqueio de energia, a medicina oriental, acupressão, acupuntura, limpa o bloqueio, faz o chi se mover, todo esse conceito. Quando isso acontece a partir de um evento emocional. Ao longo da vida, esses outros eventos emocionais, a energia, se acumula sobre ele, causa um rompimento na membrana. Mas esse evento emocional pode ser algo simples como alguém te chamar de idiota quando você tinha 3 anos. E nós olhamos para isso como adultos e pensamos, bem, não foi nada demais, mas foi algo muito importante para o seu eu de 3 anos na época. Ou poderia ser algo dramático. Não importa o que foi, porque assim que o iluminamos, ele erradica. Aquele bloqueio de energia, aquela membrana cheia de energia se cura. O corpo volta a funcionar com força total. Nunca vi uma membrana dessas romper novamente depois de ter sido consertada, nunca. Que legal. Viu, não tem como. Mas eu já fiz isso dezenas de milhares de vezes e nunca vi uma se romper. Nossa, que legal. Eu realmente preciso fazer o seu treinamento. Sim. Vou fazer o próximo em maio. Online, com certeza. Tenho mais algumas perguntas. Aqui, dizem que a vida é sobre equilibrar realidades e sonhos. Mas será que isso é mesmo possível? Bem, acho que sim. Meu Deus. Faço isso todo dia, sabe? Por um tempo, fui mãe solteira, criando filhos e pagando a faculdade. Ainda pagando, sabe? E então, sim, há uma realidade que temos que viver com responsabilidades e possibilidades. Mas também muitos sonhos, certo? Tipo, eu quero morar parte do tempo, provavelmente na Itália, e tipo, isso vai acontecer neste verão por um mês, sabe? Ou eu acredito que todos nós temos essa força vital, energia, criatividade, a capacidade de sonhar é um direito de nascença e todos precisamos disso. E é muito triste e perturbador se não conseguimos nos conectar com esse fluxo de quem somos. Eu acho que o desafio é que, tipo, podemos ficar tão sobrecarregados com as realidades de nossas vidas. E então, sim, acho que é totalmente possível. E eu acho que às vezes dá trabalho. E para algumas pessoas dá mais trabalho do que para outras, porque as realidades de suas vidas são um pouco mais desafiadoras ou mais complicadas. Elas talvez tenham que, tipo, reavaliar, tipo, sabe, como é o sonho e como, tipo, torná-lo algo que seja realmente realista em sua vida agora e meio que trabalhar para que ele seja um pouco maior em outro momento. Mas sim, acho que é isso que faz a vida valer a pena. É ter aquilo que nos impulsiona, que nos dá esperança e um propósito. Aspirações e sonhos e esperanças. E eu ficaria muito triste por mim mesma, ou pelos meus clientes ou meus familiares, se, sabe, tipo, se eles não tivessem essa parte, tipo, sonhadora deles mesmos, além de sim sermos humanos. A gente tem que lidar com as coisas reais também. Concordo. O que é um líder intencional? Um líder intencional, acho, é alguém fundamentado em seus valores essenciais e pontos fortes. E realmente parte desse lugar. Há boas pesquisas antigas e novas que dizem ser mais produtivo construir sobre nossos pontos fortes do que gastar energia tentando ser algo que não somos ou mudar fraquezas. Então, para mim, um líder intencional é alguém que realmente se conhece profundamente.
constrói sobre os pontos fortes e valores essenciais que tem, e então, claro, busca ajuda nas áreas em que talvez não seja tão forte, pois não podemos ser tudo. Que chato seria se fôssemos. Sério, pense, se todos pensássemos igual, fizéssemos o mesmo e nos interessássemos pelas mesmas coisas. É chato. Muitos nos sentimos sobrecarregados a maior parte do tempo. Isso é novo. Ou você acha que sempre foi assim? Nas gerações dos nossos pais, avós e bisavós? E como diminuímos o estresse no fim das contas? É um fenômeno novo. E como diminuímos o estresse? Bem, eu diria que é um pouco mais novo e talvez tenha apenas escalado. Quer dizer, tenho certeza de que minha mãe e minha avó provavelmente às vezes se sentiam muito sobrecarregadas. Sabe, minha mãe era professora e estava criando os filhos, Mas acho que temos essas camadas adicionais de tanta informação, tipo estímulos constantes, informação constante. Certo, você pode estar dirigindo e ouvindo podcasts, você está em casa, né? Talvez esteja na internet, assistindo TV, recebendo 1 milhão de e-mails. Então, acho que há tantos estímulos que isso por si só pode sobrecarregar nosso sistema nervoso. E então, sim, acho que há um grau maior de sobrecarga. Acho que temos que ser extremamente proativos e vigilantes. Sabemos que aparelhos e tecnologia nos viciam, gostemos ou não, e isso é um fato, certo? É a verdade. Então, proativamente temos que definir limites em nossas vidas. Para dizer, ok, quer saber? Terei limites no horário de trabalho, ao ler e-mails, ou talvez haja uma caixa onde os celulares ficam, sabe? Ou talvez você faça seus. Alunos fazem isso e, se permite, ficam nos e-mails em seus computadores de qualquer forma. Certo. Bem, eu sei. E sabe o que eu comecei a fazer no início de todas as minhas aulas? Eu digo, sabe, nesta aula, vocês não precisam estar no computador. Se precisarem, eu aviso. Caso contrário, por favor, fechem seus computadores. Isso realmente distrai as outras pessoas e também tira, tipo, da sua experiência completa deste momento presente. Muito bem. E os celulares? Celulares, geralmente. Sabe que é meio engraçado? Não se vê alunos nos celulares com frequência. É mais o computador. Se não disser para guardar, eles ficam respondendo e-mails e coisas assim durante a aula. Então eu tive que aprender a estabelecer limites rígidos com computadores. Curiosamente, não tanto nos celulares. Estranho. Isso diz muito sobre você ser uma boa professora que os mantém engajados. Bem, obrigada. É meio fácil na nossa profissão também. E claro, eles estão na pós-graduação, eles querem estar lá, eles querem aprender. Quer dizer, é um privilégio de certa forma, eu percebo, porque, sabe, eles estão aqui por um motivo. Eles querem estar aqui, mas é meu trabalho garantir que eles não fiquem entediados. Você não dá aulas para os cursos de graduação? Não, quando eu cheguei na minha universidade, todos nós tínhamos que dar um pouco de aula na graduação, mas agora não mais. Então, eu dou aula para todos os alunos de pós-graduação. Que bom. Bom para você. Eu sei. Pena para os alunos da graduação, pois tenho certeza que adorariam ter você. Última pergunta. Por que encarnamos? Bem, acredito que a vida é oportunidade de crescimento pessoal. Você poderia colocar quase qualquer coisa no espaço em branco. Tipo, o casamento é uma oportunidade de crescimento pessoal, certo? A parentalidade é oportunidade de crescimento pessoal. Acredito que estamos aqui unicamente projetados para aprender e crescer, em termos de nossas lições particulares. E eu acho que isso é extremamente individual para cada pessoa. E eu acredito que talvez isso volte para o meu eu bem idealista, mas eu acredito que estamos aqui para aprender a amar, para estender a graça a nós mesmos e a outras pessoas. E para simplesmente voltar a entender, talvez através de, experiências difíceis de separação que, não estamos separados. Nós somos um. Viemos da mesma fonte e essa fonte é o amor, em última análise. Beautiful. Você é extraordinária. Certamente acho que você é. Como disse, seus alunos e pós-graduandos têm muita sorte de ter você. Obrigada por se expor e se colocar na posição de integrar a espiritualidade no campo do aconselhamento.
e por ser guiada a fazer isso e então seguir em frente com isso, porque tenho certeza que você teve alguns pensamentos em que pensou: ó, será que estou afundando minha carreira ao fazer isso? Ah, sim. Ah, sim. Especialmente no começo, quando um docente disse: Você está falando sério? Tipo, você está realmente tentando estudar a alma humana. Tipo, isso não vai acontecer. E eu, tipo, sim, acho que vai acontecer. Acho que vou seguir esse caminho e não me arrependo. Sou muito grata, sabe? Tem sido muito, muito bom. Você foi guiada para fazer isso e trazer isso. Combinação para a vanguarda, para que as pessoas não, como eu disse quando estava me preparando para falar com você hoje, eu não sabia que nada disso existia. E é por isso que eu queria te trazer aqui para falar com você sobre isso, porque eu acho muito empolgante que isso esteja sendo ensinado. E também existem organizações e workshops e coisas assim que estão levantando a possibilidade e a integração da espiritualidade e do aconselhamento. Sim. E nossos clientes merecem isso. Sabe? Se é uma parte de tantas pessoas e de quem elas são, não é justo chegar a um espaço vulnerável e não ter essa parte de si mesmo fazendo parte desse processo. Eu acho que é muito importante. Todos somos espírito, nossa parte principal. O corpo é temporário, o espírito é eterno. Sim. Sabe, parece um oxímoro dizer: precisamos explorar a espiritualidade, quando essa é nossa parte principal. E a negligenciamos por um tempo, não para sempre. Acho que é um fenômeno mais novo. E discutimos isso antes, mas parabéns, minha querida. Bom trabalho. Bom trabalho. Como as pessoas podem te conhecer melhor? Então, elas podem ir ao meu site, é Michele com um L, que é o kielti.com espiritual. Falamos sobre meu coaching espiritual, mas meu site também tem minha terapia, workshops e outras atividades. No meu, em michelekelti.com. Maravilhoso. Bem, obrigada por arranjar tempo para nós em sua agenda lotada. E aprecio saber disso. E sei que todos ouvindo também. Por enquanto, enviamos muito amor do doce lar Alabama. E da Virgínia, onde a Michelle está. Nos vemos na próxima. Tchau, pessoal. Para aprimorar sua jornada espiritual, clique em um dos vídeos abaixo. Lembre-se de se inscrever, deixe um comentário e compartilhe este episódio com sua família e amigos.